A verdade, ela ilumina? Será que a verdade nos esclarece? Será que a verdade pode ser usada para motivos escusos? Será que ela pode ser escamoteada? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, como os manipuladores e os narcisistas utilizam a verdade, fique conosco após o sinal da vinheta. O manipulador e o narcisista, eles utilizam da verdade não para esclarecer, mas sim para omitir fatos. Eles fazem isso de acordo com o impulso. E qual seria esse impulso? Ele faz tudo para autopreservação. Então é por isso que eles se utilizam da verdade omitindo fatos. Esse é o argumento que eu quero falar com vocês hoje. Por que a verdade muitas vezes não é dita na mão de um manipulador ou então na mão de qualquer pessoa? Porque quando eu falo verdade, o que significa verdade? A verdade nós conhecemos no conceito ocidental como se ela fosse algo linear, como se ela fosse aquilo que ela representa a si mesma. Friedrich Nietzsche, quando ele fala sobre o conceito de verdade, ele fala que a verdade ela é uma construção social, ela não está de acordo com a realidade. É por isso que, para a filosofia de Nietzsche, a verdade ela anda ao lado do discurso e não da realidade. Muitas vezes a verdade não é a realidade. Por quê? Se olharmos etimologicamente, eu quero falar isso para vocês, o conceito da palavra, porque verdade vem do latim veritas, né? Aquilo que se verifica. E também vem, né, do conceito muito mais antigo, que é aletheia, é aquilo que se vê. Mas muitas vezes, quando olhamos a realidade, nós olhamos de acordo com um pressuposto que nós temos de verdade, uma verdade psicológica, uma verdade subjetiva que tenta nominar o real. É por isso que a palavra discurso, ele tenta traçar o próprio curso. Então, a verdade ela é discursiva, porque ela tenta trasladar o real de acordo com uma oratória, de acordo com o sentido de vida. Então, no pensamento de Nietzsche, a verdade ela está muito mais acerca da percepção do que do fato em si. É a mesma coisa, por exemplo, eu pego uma banana. Né? Por que eu estou dando essa introdução? Para que vocês possam entender o discurso de verdade hoje em dia, porque que ele é mais narrativo, como se transformou mais nessa narrativa do que na realidade. As pessoas pegaram, né, esse discurso de Nietzsche, essa filosofia de Nietzsche, e eles transgrediram, né? Ou seja, quando eu olho uma banana, a banana ela tem, na verdade, variados graus. Ela nasce, ela está verde, ela está madura, ela está apodrecendo. Em vez de eu falar assim, banana está verde, banana está madura, banana está madura, né? Banana apodreceu, não. Eu vou tirar esses adjetivos e eu estou vendo o fenômeno da banana. Então, eu estou colocando o nome ao fenômeno, né, que está acontecendo na minha frente. Porque a nossa mente ela não consegue mapear toda a realidade. Então é por isso que nós se utilizamos de uma linguagem e a linguagem torna muitas vezes não o nosso mundo mais rico, às vezes torna o nosso mundo mais rico, mas também torna o nosso mundo subjetivo muito mais pobre. Por que eu estou falando isso? Porque quando você fala sobre verdade, você está falando como você percebe a realidade, não aquilo que a realidade é. Então eu estou fazendo uma representação daquilo que eu entendo. Como eu vou falar do narcisista e do manipulador que se utiliza da verdade? Eu não digo somente da pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, mas também do narcisista social. Ou seja, quando ele vai falar a verdade para alguém, ele vai falar aquilo que convém a ele, de acordo com a própria interpretação dele.
Porque ninguém, na maioria das vezes, quer falar a verdade ao ponto que o prejudique. Eu não quero falar uma verdade que me prejudique. Por quê? Porque eu estou colocando em contraponto o meu desejo de acordo com a realidade. Então, é muito fácil uma pessoa defender a verdade quando o mundo dela não está sendo colocado em xeque. Mas quando o meu desejo está colocando em xeque em relação à realidade, aí sim o que eu faço? Eu vou transmutar a realidade. Eu vou transmutar a realidade na verdade que eu quero acreditar naquilo, né? O que eu interpreto e daquilo como eu a vejo. Por quê? Porque a verdade, na maioria das vezes, é um campo de batalha. Por que, que ela é um campo de batalha? Porque ela é totalmente parcial, né? Ou seja, como a omissão se torna mentirosa. Uma das táticas mais eficazes é você usar fatos isolados para construir uma narrativa falsa. O manipulador oferece informações que são tecnicamente verdadeiras, olha que interessante isso, mas somente o contexto social, né, que ela utiliza. Então ela só usa a verdade de acordo com uma carapaça para, vamos dizer assim, camuflar as suas intenções. Ela finge ser sincera, mas só que ela não é sincera, tá bom? Então é por isso que ela vai mudar totalmente o significado e da situação, né? Para criar uma realidade distorcida. Então, quando o manipulador fala para você que está dizendo uma verdade, que ele está sendo totalmente sincero, quando ele é pego, né, na mentira dele, na deturpação, ele sempre vai falar o seguinte: é, eu te contei a verdade, eu só não te contei tudo. Por que, que ele contou a metade? Porque ele está procurando uma verdade apenas que agracie, né, o mundo dele. Então, ele quer, na maioria das vezes, alimentar a sua dúvida, tá bom? A sua dor e a sua incerteza. Tem uma fábula, né, de origem Cherokee, em que um sábio, né, ele estava conversando com o seu neto e ele fala bem assim que tinha dentro dele dois lobos, um que estava sedento, faminto por justiça, e o outro estava sedento e faminto para destruir. Aí o próprio neto fala bem o seguinte: eu vou, mas qual é que você está alimentando? Aí ele fala bem assim, né, no meio da fábula: eu alimento o desejo daquilo que eu quero que permaneça. Então, uma pessoa que é totalmente ética, totalmente verdadeira e justa, ela muitas vezes ela pode usar até a verdade, na maioria das vezes, tá? Que chegue a prejudicar, porque a verdade ela tem um caráter muito mais de consciência, um termo muito mais kantiano. É aquela frase: não faça aos outros, né, aquilo que você quer que os outros não façam a você. Dizem, né, que essa palavra também tem uma conotação de Confúcio, que diz a mesma frase, mas só que um pouco, né, vamos dizer assim, mais intenso até. Mas o que eu quero dizer com isso? Porque o narcisista, o manipulador, ele sempre vai usar a verdade para manipular você. E antes de continuar com o tema de hoje, se o nosso conteúdo é totalmente relevante para vocês, vocês que estão gostando, se o nosso canal for totalmente relevante, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, dê um joinha. Nós publicamos os nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas às 20 horas. E como eu quero continuar aqui com vocês, eu quero falar uma coisa também que é muito importante. Porque a honestidade para o narcisista, ele é totalmente brutal, tá? Porque ele vai usar a sinceridade como arma. O interessante é que se você for ver a origem da palavra sinceridade, ela vem do latim sincera, ou seja, sincera. Há uma lenda urbana do qual que quando você limpava o objeto, ele ficava tão translúcido que você conseguia ver o que estava dentro do objeto. Então, tinha essa lenda urbana. E a palavra sinceridade começou a conotar isso. Nossa, eu estou falando aquilo, né, que eu tenho dentro do meu coração. Mas na maioria das vezes não é assim que acontece. Muitas vezes falamos a verdade com a intenção de propagar a mentira. Falamos a verdade de uma maneira totalmente distorcida, mas sempre a favor dos nossos interesses.
Então, quando você questiona uma pessoa que é manipuladora, e muitas vezes, quando você mesmo se pega mentindo, na maioria das vezes você tem uma dissonância cognitiva, assim como o manipulador. Por exemplo, você pode até pensar, eu só estou sendo sincero, né? Ou seja, quando a pessoa quer te enrolar também. E quando você pega ela no pulo, você fala assim: eu faço isso apenas para o seu próprio bem. E se você fosse mais sincero, você entenderia o que eu queria falar com você. Ou seja, as pessoas que são totalmente manipuladoras, elas sempre vão utilizar da emoção para afirmar uma verdade, para dar legitimidade. Porque as pessoas acreditam muito mais numa palavra que é carregada de emoção do que com uma palavra que é cheia de lógica e coerência. É por isso que nós vivemos em uma sociedade que é totalmente emotiva e que o narcisista e o manipulador, na maioria das vezes, se dá muito bem. Porque como somos emotivos, eles falam para as pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir. Aí, a partir daí, eles enganam as pessoas com verdades, mas com meias verdades. Mas como você pode proteger a sua percepção contra essa verdade tóxica? Questione toda a intenção que ele tiver para contigo. Não acredite em pessoas que te elogiem constantemente. Você também tem que confiar em seus sentimentos, naquilo que você sente em um determinado momento. Porque a pessoa, na maioria das vezes, quando fala aquilo que você quer ouvir, de um tempo para frente, essa mesma, ela tem a tendência e irá ter a tendência de te trair. Porque as pessoas que te elogiam, na maioria das vezes, com o tempo, são as pessoas que mais te traem. Porque a traição ela está dentro desse microcosmos, né, relacional. Somente as pessoas que te traem, que você sente essa dor no seu peito quando você é largado ou jogado às traças, são pessoas que eram totalmente importantes para você. Então, confie em seus sentimentos, confie em suas intuições e estabeleça limites. Não se deixe convencer por qualquer elogio, que um elogio não pode mudar a sua percepção da realidade. Ela apenas vai moldar a sua percepção se você não se conhece. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, ficaram conosco até o final desse vídeo. E se o nosso conteúdo é relevante para vocês, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperta o botão das notificações, tá bom? Dê um joinha e nós publicamos os nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas. E como sempre, viu? Eu agradeço o carinho mesmo de vocês, a atenção de vocês que nos tem ajudado com esse pequeno canal e até o próximo vídeo.